E- Vamos lá, então vamos brincar um pouquinho aqui, falar agora de a representação dessas grandezas inversamente proporcionais em um gráfico, né? Ou seja, no R2, que é a representação no R2. O que significa R2? É isso aqui, ó. É um gráfico de duas variáveis, de y e x, tais que x e y são reais, certo? Então, representação, né, dos reais em um gráfico de variáveis inversamente proporcionais, tais que elas são relacionadas dessa seguinte maneira: sempre que algo for inversamente proporcional, duas variáveis, y se relaciona inversamente proporcional a x se elas estiverem dessa maneira, o y aqui e o x aqui, ou, né, y vezes x igual a k, que é a mesma coisa, né? E esse k tem que ser maior que zero, né? E não pode ser igual a zero também. Eu vou montar um gráfico aqui para você entender como é que fica um gráfico dessas, né, disso. Bom, temos aqui, ó, vou montar uma tabela onde temos o valor de y, ó, y igual, né, a k sobre x. Então aqui eu vou realizar divisões de k sobre x, vou pegar um valor de k fixo, beleza? Vou colocar k igual a 4, ok? Vou pegar um valor de k fixo, k igual a 4, tá aqui, ó. E vou montar a tabela, vou encontrar valores de y para valores de x, né? Então tá aqui, ó. Primeiramente, vou usar aqui, ó, o número 4, o número 1 quarto para x. X é a variável de baixo, ó. X é sempre a parte de baixo, ó. 4 dividido por 1, 4 dividido por 2, 4 dividido por 3, 4 dividido por 4, 4 dividido por 5, né? 4 dividido por 1 quarto, aqui, ó, k dividido por x. X é a parte de baixo da divisão. Então, ó, 4 dividido por 1 quarto, quanto que dá isso, né? 4 dividido por 1 quarto. Você pode fazer lá, ó. 4 dividido por 1 quarto. Quando você não sabe fazer essa divisão, você imagina que embaixo, em cima é um número, embaixo é outro número. Então, um número, ó, você pode escrever o 4 como 4 sobre 1, dividido por 1 sobre 4, certo? Ó, 4 dividido por 1 dá 4 mesmo. E 1 quarto é 1 quarto. Só para você enxergar caso você não sabe como faz essa divisão aí. Aí quando acontece esse tipo de coisa, lembra? Você faz, ó, meio com meio e os extremos com os extremos. Então, ó, 4 vezes 4, 16, né? E 1 vezes 1, 1. Ok? Então, quanto que dá aqui, ó? 4 dividido por 1 quarto dá 16. Ok? E 4 dividido por 1 meio? 4. Mesma coisa, eu faço 4 sobre 1, né? Dividido por 1 meio. Aí, ó. Meio com meio, extremo com os extremos, ó. Duas multiplicação, né? 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 1, 1 mesmo. Então, quanto dá? 8 dividido por 1 dá 8 mesmo, né? Então, tá aqui, ó. 4 dividido por 1 meio dá 8. Então, ó, quanto que o y vale para valores de x, né? E pegando uma constante fixa, k igual a 4. Quando o x vale 1 quarto, o y vale 16. Aí eu vou aumentar o valor do x, ó. Quando o x vale 1 meio, o y vale 8. Quando o x vale 1, o y vale 4. Quando o x vale 2, ó, tá aumentando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando o x vale 2, y vale 2. Beleza? Quando o x vale 3, y vale 4 terços mesmo. Quando x vale 4, o y vale 1. Então estamos reduzindo, ó, de 16 caiu para 8, caiu para 4, caiu para 2, para 4 terços, para 1 e agora para 4 quintos, que é menor que 1. Bom, ok? Tendo esses valores aí, vou montar a tabela então. Aqui tem um gráfico, ó, vou montar o gráfico está aqui do lado. Ó. Eu coloquei aqui embaixo, ó, para quando o x vale 1 quarto, ó, vamos ver quando o x vale 1 quarto. Para quando o x vale 1 quarto, quanto que dá? Quanto que vale y? Y, né, dá 16. 16 que é a resposta de
K dividido por X. Y é sempre a resposta da divisão de K por X. Ok? Aí eu peguei K fixo, K igual a 4. Para montar... Quem vai mandar em todo o gráfico é a constante K. A constante K que vai dizer como que é esse gráfico aí. Então tá lá, ó. Sempre eu pego uma constante fixa, aí eu consigo montar o gráfico. Ó. K sobre X, K igual a 4. K dividido pelo primeiro X que eu coloquei foi 1/4. Então, para quando o X vale 1/4, K vale 16. Então, vem aqui no gráfico, quando K é igual a 4, o X vale 16. Então, vamos lá. K é igual a 4. E dá aqui mais ou menos. Mais ou menos ali, ó. Mais ou menos não, dá exatamente ali. Certo? Quando o X meu vale 1/2, tá aqui, ó. Quando o X vale 1/2, ó, 4 dividido por 1/2 dá 8. Então o Y vale 8. Tá aqui, ó. Y vale 8. Quando o X meu vale aqui, ó. Vale aqui, ó, 1. O Y vale 4. Então monta aqui, ó. Y1, X4. Tá aqui, ó. Aí continua, aí vai. Quando X é igual a 2, Y vale 2. Tá aqui, ó. X vale 2, né? Olha lá. Então, cruza aqui. Quando o X é um pouquinho mais para baixo, teve uma leve curva aqui no meu gráfico. Quando o X meu vale 3, dá 4/3, né? Que é um pouquinho maior que 1. Tá aqui por o meio aqui, mais ou menos. Aqui pelo meio aqui, ó. Entre 1 e 2 aqui pelo meio aqui, mais ou menos. Certo? Dá para quando vale 3. Então, vamos lá. Aqui, mais ou menos. Aqui. Beleza. E para quando o X vale 4, o Y vale 1. Então, quando o Y é 1, quando o X é 4, tá aqui. Aqui. Quando o X é 4, o Y vale 1. Certo? E agora, quando o X, aqui embaixo, aqui, ó. Quando o X for 5, o Y vale 4/5. Então, é um pouquinho menor que 1 também. Vou pegar aqui um. Aqui mais ou menos. Então, ó, o meu gráfico ele vai ficar com essa característica, ó. Percebeu? Olha que beleza. Essa característica, esse gráfico, é o gráfico de grandezas relacionadas de formas inversamente proporcional. Qualquer gráfico de grandezas inversamente proporcionais é dessa forma aqui. Ele tem que fazer essa curva aqui, ó, certo? Isso aqui, ó, é a característica de gráficos que representam grandezas inversamente proporcionais. Ok, como que monta um gráfico então? Faz a tabelinha, atribui valor para x, ó, começa de um número baixo, vai aumentando o x, né? E para o y e para dado uma constante k, e aí vai encontrando valores para y, ó. Certo? Vai realizando as divisões de k sobre x e vai encontrando valor para y. E aí você joga valores de x para valores de y e monta o seu gráfico, beleza? Ok, não tem muito segredo não. Ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calcule K em cada um dos casos a seguir. Temos os gráficos aí já prontos. Então é o seguinte, ó. Ele disse aí, ó, né? Aqui, ó, se você não estiver enxergando muito bem, esse K aqui, ó, é 3, esse aqui é valor de x, é sempre assim, ó, y sobre x, ó, y sobre x, é sempre assim. Então, tá aqui, ó, x igual a 3, ó, esse não é o eixo dos x, então qualquer número que tiver aqui nessa linha representa valores da variável x. E qualquer valor que eu tiver aqui nessa linha, nesse eixo, representa valores para y, ok? Então temos aqui, ó, x3, então eu tenho aqui, ó, um x aleatório igual a 3, ó.
um x aí que ele colocou aqui. Tá aqui, ó, 3. E quando o x vale 3, ele corresponde em um y que vale 1/3, ó. Y igual a 1/3, ó. Esse é o jeito que o exercício está propondo aí pra gente. Aí ele fala assim, quanto que vale k então? Qual que é o valor da constante k nesse gráfico? Olha, o gráfico ele tá com essa característica aqui, ó, com essa curva. Eu sei que essa curva é de grandezas inversamente proporcionais. Como eu sei que grandezas inversamente proporcionais, né? Variáveis inversamente proporcionais se relacionam assim, ó, YK sobre x, eu vou só substituir os valores. Ó, y igual a 1/3, né? Tá aqui, ó. Y é 1/3, ó. Ele disse, ó. E para quando y é igual a 1/3, né? Do outro, ele corresponde a um x igual a 3. Ok? Ora, então vemos aqui, ó. Você pode multiplicar aqui em x, né? Que nem o pessoal diz. Então fica aqui, ó, 3 vezes 1, né? 3 igual a 3 vezes k, né? 3k. Logo aqui, ó, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo aqui para baixo, então, ó, 3 dividido por 3 vai ficar igual a k, né? Então, 1 igual a k, né? Logo, né? K igual a 1. Eu faço assim, né? Dessa maneira aqui, colocando 1 igual a k, né? Só para não... Porque às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade para entender as passagens, certo? E então faça assim, normalzinho, mas se você quiser fazer direto daqui, ó, já colocar k igual a 1, já pode fazer. Daqui colocar aqui ó, k igual a 1, já vai entender, né? O professor já entende. Então, mas aqui, ó, 1 igual a k, então k igual a 1. Beleza, então quanto vale o k para esse gráfico? 1, certo? Ok. Vamos ver. Certo. Aqui temos o seguinte, ó. Ele só colocou esses pontilhados aqui, ó. É os exercícios da apostila aí, do etapa aí. Certo? Exercício 1. É só acompanhar aí. Então tá aqui, ó. Se aqui é um eixo X, né? E aqui um eixo Y, né? Como os gráficos são. Ok, então vamos lá. Eixo das abscissas, tem um nome para esse eixo aqui, ó. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então vamos lá. Ele disse aqui, ó, nesse pontilhado, que esse ponto aqui representa um ponto que pertence ao gráfico, certo? E ele diz o seguinte, ó, que aqui, ó, quando x é igual a, ó, quando x vale 1/2, que é o número que está aqui, ó, quando x é igual a 1/2, o y vale 3. Ó, o y vale 3. Beleza? Ok. Beleza, então. Ok. Vamos lá. Sendo assim, só consertando aqui, pessoal. Eu acabei de olhar ali na apostila. Aqui, ó, esse número aqui, ó, é raiz de 8, tá? É o jeito que tá aí na apostila, raiz de 8. Então, para quando o x vale 1/2, o y vale raiz de 8. Ok? Não é 3 não, raiz de 8. Tá? O exercício da apostila usa raiz de 8. Então vamos lá, raiz de 8. Beleza, ó, temos y, temos x. Logo, o gráfico ele tem essa característica aqui de grandezas inversamente proporcionais. Então eu sei que y é igual a k sobre x, ok? Sendo assim, ó, y vale raiz de 8 igual a k dividido por x, que vale 1/2. Beleza. Continua. 1/2 vezes raiz de 8, né? Fica aqui, ó. 1/2 vezes raiz de 8 é igual a k. Ok? Então fica raiz de 8 sobre 2 igual a k. O raiz de 8 ele pode ser simplificado. Raiz de 8 pode ser simplificado. Veja bem, ó. Raiz de 8
é a mesma coisa que raiz de 2 vezes o 4, ok? Certo? Só que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 4. Raiz de 2 não tem raiz, mas 4 tem. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 vale 2, né? Raiz de 4 vale 2. Então, a mesma coisa que 2. A mesma coisa que 2 raiz de 2. Certo? Sabendo disso, ó, vamos colocar ali, substituir lá então. Então, raiz de 8, na verdade, ele pode ser escrito como... raiz de 8 ele pode ser escrito como 2 raiz de 2 dividido por 2 igual a k. Ó, daqui cancela aqui, ó. 2 simplifica com 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica k igual a raiz de 2. Resolvido o problema. Vamos ver se tem mais exercício. Opa, temos mais exercício aqui. Observando a figura a seguir, diga qual é o valor de x quando y vale 1. Considere x e y inversamente proporcionais. Beleza. Ele quer saber quando y for 1, quanto que vai valer x, né? Bom, uma grandeza inversamente proporcional se relaciona dessa maneira. Primeira coisa que você faz. Ele disse que é inversamente proporcional, então eu sei que relaciona dessa maneira aqui. Ok? E vamos ver agora o que a gente tem. Bom, eu só posso encontrar um valor para x para quando y for igual a 1 se eu souber o valor de k. Então, a primeira coisa que a gente faz, encontra o valor de k. Como que encontra o valor de k? Tendo o y e tendo o x. Vamos ver se o gráfico deu esses pontos para a gente. Ele deu aqui, ó, 8 terços e x e 3. Aqui, então, temos, esse aqui é o eixo do x, esse é o eixo dos y. Então, aqui ó, temos x igual a 3. Quando o x vale 3, o y vale 8 terços. Temos aqui, ó, y igual a 8 terços. Ok, então sendo assim, podemos encontrar um valor para cá. Ora, se y igual a 8 terços, então 8 terços é igual a k dividido por x. X é quem? 3. Então, continua. Ó, multiplica aqui em cruz, né? Ó, 3 vezes 8 fica 3 vezes 8. O 3 aqui, em vez de eu multiplicar o k, eu vou deixar ele aqui mesmo. Para simplificar. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, finalmente, k igual a 8. Ok? Olha lá. 3 dividido por 3 dá 1. 8 igual a k. Então, k igual a 8. Beleza? Sabendo k igual a 8, agora eu resolvo o exercício. Ó, quanto que vale... Qual o valor de x quando y é igual a 1, segundo o gráfico? Bom, y vai lá, mesma coisa, y igual a k sobre x. Então, y igual a 1. Vamos trocar esse valor aqui, ó. Vamos trocar esse valor aqui, ó. Y igual a 1 igual k. Quanto que vale k? Acabei de encontrar, ó, vale 8. E x é o que eu vou encontrar. Quanto que vale x para quando y igual a 1? Só multiplicar aqui, ó. X passa multiplicando lá em cima. Fica x vezes 1 igual a 8. Logo, né? X igual a 8. Tá aí, ó. Tá aí. Então, quando se y valer 1, então lá na frente, lá quando o x aqui, ó, for valer 8, o y vai valer 1. Vai valer 1 aqui do lado, aqui. O y vai valer 1 aqui, ó. Entendeu? E vai ser um ponto aqui no gráfico. Bom, resolvido o problema. Vamos para o próximo. X e y são inversamente proporcionais. Beleza, então, se ele garantiu isso, ele está dizendo que y e x estão desse formato aqui, ó. Tá, vamos lá. Desenho o gráfico nos seguintes casos. Vamos desenhar assim. Então, vamos lá. Ó, para x igual a 1, y igual a k. Ou y igual a 1. Primeira coisa, eu só posso desenhar o gráfico, lembra? Se eu souber o valor de k. Vamos lá. Y igual a k sobre x. Bora. Y aqui, ó, vale 1. Tá aqui. O k aqui, o x aqui, ó. O y aqui vale 1. X vale quanto? 1. Então, k igual a 1 vezes 1, né? 1. Então, k igual a 1, beleza? Encontrei o valor de k. Vamos fazer já na próxima aqui do lado. Vou fazer já também, ó. X igual a 4. Isso aqui é um 4, tá vendo? Isso aqui é um 4.
4. Y igual a 2, bora. Y igual a K sobre X, beleza. Vamos lá. Se o Y é 2, K tá aqui. E o X vale 4. Coloca o K aqui, ó. Então, né? K igual a 2 vezes 4, 8. Então, K igual a 8. Tá aqui, ó. K igual a 8, K igual a 1. Vamos montar o gráfico? Vamos lá. Monta o gráfico, então. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Daqui. Montado, já vou fazer o outro aqui do lado já também. Vou montar aqui o outro aqui do lado também. É uma coisa só. Tá lá, vamos lá, vamos montar o gráfico. Para montar o gráfico você tem que montar a tabelinha, né? Montar a tabelinha lá, ó. Monta a tabelinha. Quanto que vale Y? Para valores de X. Vamos lá, monta a tabelinha. Monta a tabelinha. Tem muito segredo não, pessoal. Tem muito segredo não. Tá lá, ó. Vamos lá. Essa tabela aí, ó. Vamos encontrar então. Para quando temos aqui, ó. Vamos começar lá de baixo. Lembra? Sempre bom começar lá de baixo. Vamos pegar aqui, ó. Começar com x igual a 1 meio. Depois eu vou usar x igual a 1. Depois x igual a 2. Né? Ou senão eu posso colocar também x igual a... Eu vou colocar 2, vai, para simplificar. Eu ia colocar 3 meios, mas ia colocar 2, 3. Então tá. Sabendo, ó, qual que vai ser os valores de y? Os valores de y é o resultado da divisão de k, ó. É resultado da divisão, ó, y é o resultado da divisão de k sobre x. E k vale 1. Então, ó, primeiro y. Quando x for 1 meio, né? Teremos aqui, quando x for 1 meio, teremos lá x igual a 1 meio. Então vai ficar y igual a 1, que é k, sobre 1 meio. Logo, né? Lembra? O de cima fica, você coloca 1 embaixo. Fica dessa maneira. Junto os meios com os extremos na multiplicação. Então 1 vezes 1. Os do meio ficam aqui embaixo, os resultados ficam embaixo da divisão. E 2 vezes 1, 2. Então resposta 2. Para quando x vale 1 meio, ó, o y vale 2. Beleza? Vamos ver y lá, quando aqui, ó, k igual a 1 e para quando o x for 1. Quando o x for 1, coloco 1 aqui embaixo. Então, y igual a 1 dividido por 1, 1. Então, aqui dá 1, ok? Y igual a k sobre x. K vale 1 e o x agora eu vou colocar 2. Então, y igual a 1 meio, né? Vamos lá, vamos que vamos. Y igual, se k vale 1 e o x vale agora 3, né? Então, deixa eu colocar o resultado da de cima aqui. Quando x vale 3, ó. Quando x vale 3, y vale 1/3. Tá aqui. Eu acho que já dá para montar o gráfico. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. O menor número para valores de x é 1/3. Vou colocar aqui, ó. 1/3. Depois 1 meio. Aqui, ó. Depois 1 meio. Certo? Aí aqui depois tem 1 e aqui, ó, número 2. Isso aqui são os valores. Esses aqui são os valores para y. E aqui embaixo vai ser os valores para x. Beleza? Então tá lá, ó. Quando x vale meio, o y vale 2. Então vai lá. Quando x vale meio, vou pegar aqui um tamanho proporcional. Beleza. Ó. Tá aqui, pessoal. 3 tá lá na ponta. Quando o x vale... Ó, quando o x vale meio... Quando x vale meio... Quando x vale meio, o y vale 2. Então, quando x vale meio, o y
o y vale 2. Junto os pontinhos. Quando o x vale 1, o y vale 1. Beleza. Aqui, ó. 1. Vale 1. Quando o x vale 2, o y vale 1 meio. Beleza? Aqui, tal. E quando o x vale 3, o y vale 1 terço. Vai dar lá na frente. Beleza? E aí o gráfico, ele fica com essa característica, ó. Já era esperado. Montamos o gráfico da letra A. Considerando que x vale 1, y vale 1 quando x é igual a 1. Então, encontramos o k para essa relação. K vale 1. Com o k valendo 1, eu posso montar a tabela. Porque o resultado de y é o resultado da divisão de k dividido por x. Então, para cada valor de x que eu fui variando, eu fiz a divisão de k por x e encontrei um y. Beleza? Tá aí. Olha lá. Lembra? Fui fazendo cada divisão e fui encontrando valor e colocando aqui para y. Beleza. Para a letra C é a mesma coisa. A letra C é a mesma coisa. Ele falou que x é 4, y é 2, encontramos k igual a 8. Logo, se k igual a 8, você vai lá e monta a tabela. Uma tabela y e x. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui também x valendo meio, né? X valendo 1, x valendo 2, x valendo 3. Vamos lá. E vamos tentar montar aí, ó. Bom, o y, lembra? O y é o resultado, é o resultado de k sobre x, né? Então, ó, y é igual, o k aqui vale 8. Então, o primeiro y, o y1, primeiro y aqui, ó, na tabelinha, ele vai valer o seguinte. K vale 8, vou dividir por 1 meio. Então, fica a mesma coisa que 16, né? Dividir por 1, isso aqui dá 16. Tá lá. Y vale 16. Quando o x, próximo y, quando o x for 1, né? Fica 8 dividido por x, vamos pegar x igual a 1. 8 dividido por 1, 8. Então, vou colocar aqui, 8. Bom, quando o x for 2, teremos y igual a k sobre x. K é quem? 8. Dividido por x, quem que é? 2. Então, o y será 4. Para quando x é 2, o y vale 4. Né? E assim vai. E o próximo é 8 dividido por k igual. Quando x for 3, dá 8 terços. Tá aqui, ó. 8 terços. Já dá para montar o gráfico já. Já dá para montar um gráfico. Aqui, ó. Já dá para montar um gráfico. Vamos lá. O nosso y varia até o 16. Vou colocar aqui o 16 aqui em cima, aqui um ponto aqui em cima, tá? E é o ponto máximo de x. E o ponto mínimo é 8 terços. Vou colocar 8 terços. Vou colocar o 8 terços. Aqui mais ou menos, ó. Aqui mais ou menos é o valor de 8 terços, tá? Aqui é o 16. Aí depois teremos, tem o 4, depois tem o 8 e tem o 4. Tá aqui também, beleza? E para x temos 1 meio, 1, 2 e 3, tá aqui, tá? Então tá lá, ó. Beleza, quando x vale 1 meio, opa, fazer na maloca não, né, gente? Fazer certinho aqui, ó. Quando x vale 1 meio. Quando x vale 1 meio, o y vale 16. Quando x vale 1, y vale 8. Y vale 8, tá aqui. Quando x vale 2, y vale 4. Ó. Y vale 4. E quando x vale 3, o y vale 8 terços. Tá aqui, ó. Beleza, pessoal. Tá aqui, ó, 8 terços. O gráfico ele fica com essa cara aqui, ó, mais ou menos. Beleza?
Tá montado aí o gráfico aí também. Então não tem muito segredo não, pessoal. Não tem muito segredo não. É isso aí, ó. Tá montado aí o gráfico. Não tem muito segredo. Então, tchau, até mais.